Que bom estar aqui com vocês neste domingo, primeiro domingo de fevereiro. Nós começamos hoje a fazer 2 cultos seguidos, um às 5, outro às 7. Glória a Deus por você que está aqui. Pessoal, eu até brinquei no culto anterior que o pessoal combinou, né? Mandou o zap um para o outro, falou, vamos tudo no das 5. Não tinha lugar aqui no das 5. Impressionante. A gente tirou as cadeiras, imaginamos, né? Mas comportou, e glória a Deus, porque você está aqui, né? Eu fico imaginando, se nós tivéssemos feito um culto, seria mais um dia de colapso, né, para nós. Estou feliz com essa oportunidade de estar com vocês aqui para celebrarmos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero meditar com você na palavra de Deus nessa noite, no tema que está aí na tela para a gente, uma segunda chance. Eu pergunto, quantos já precisaram na vida de segundas chances? Levanta a mão, por favor. Levanta as duas, levanta os pés, levanta tudo. Né? A gente precisou de segundas, terceiras, quintas, 10ª chances, enfim. Nós, de fato, precisamos de segundas chances. E eu quero falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Nós temos tantos relatos bíblicos que nós poderíamos destacar trabalhando esse tema. Por exemplo, nós podemos falar de Jacó, como falamos a semana passada, como ele precisou de uma segunda chance do Senhor. Podemos falar de Davi, podemos falar de Pedro, podemos falar de Paulo, podemos falar de tantos e tantos personagens. Podemos falar do Márcio, da Ana, enfim, da Valéria, do Léo, de cada um aqui. Nós podemos falar de todos nós, que somos pessoas que precisamos de uma segunda chance. E eu desejo de todo o meu coração, querido, que você não desperdice essa chance na noite de hoje. A palavra de Deus tem uma exortação para nós. E hoje é tempo de salvação. Hoje é o momento oportuno para nós entendermos o recado do Senhor e de fato agarrarmos essa chance que nós temos. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quantas mais nós teremos. Você não sabe mais quantos dias você tem, você não sabe o que vai ser o teu amanhã, eu não sei. Quem diria que a mulher a bispa aquela lá, né, do Samuel Ferreira, né, quem diria que ela morreria subitamente aos 52 anos de idade? Quem diria? Subitamente, um mal súbito, puf, morreu. A gente não sabe, e enquanto a vida, há essa janela de oportunidade do Senhor na nossa vida. Então, entenda isso. Mas eu quero meditar com você no ensino de Jesus. Um ensino onde ele aborda claramente, não apenas uma segunda chance, mas outras coisas que estão implícitas ali. E eu quero me dirigir com você para Lucas 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Jesus conta uma parábola. Parábola, uma história criada. Enfim, Jesus usou muito de parábolas para ensinar, e ela tem o objetivo de destacar, chamar o ouvinte a uma reação. Então, a história que Jesus vai contar, ela tem um princípio, ela tem algo que está sendo aplicado por trás, e certamente os ouvintes entendiam o que Jesus estava dizendo. Não se trata aqui de árvores nem de solos, né? Mas vamos ler a parábola do Senhor, esse ensinamento tão precioso. Lucas 13, verso 6. Então, Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ele foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? É a pergunta do Senhor, o dono da vinha. Respondeu então o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, eu adubarei e eu cuidarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. É uma parábola curta, objetiva, não precisa de muito entendimento, nem muito conhecimento bíblico para entender o ensino que Jesus está trazendo aqui. É sobre isso que eu quero falar com você.
tendo este tema, né, como pano de fundo para a nossa meditação nessa noite. Mas eu quero introduzir essa parábola e, de alguma maneira, ligá-la ao contexto. Essa parábola, essa historinha que Jesus contou, ela fala sobre um senhor que é dono de uma vinha, e ele plantou na sua vinha uma figueira. E depois de algum tempo, o texto vai mencionar 3 anos, sem que ela frutificasse, ele se incomodou com aquela falta de fruto, e ele pediu para o viticultor, para o seu subordinado, trabalhava para ele, olha, corte-a. Não faz sentido deixar essa figueira ocupar a terra inutilmente. A palavra é forte. A palavra inútil, ela é forte. Ou seja, se eu falar uma coisa é inútil, né? Por isso que você não pode usar isso nunca para o teu cônjuge, né? Nem para os teus filhos. Sabe aquele momento de ira? O inútil. Enfim, o que nós somos informados é que o viticultor, ele se dirige, né, ao dono da vinha, e ele diz, Senhor, vamos dar mais uma chance para ela? Vamos dar uma chance para a figueira? Essa parábola, que tem uma história extraordinária, eu espero que eu consiga transmitir para vocês, ela não está aleatória aí. A gente nunca pode ler um texto bíblico, só ele, fora do seu contexto. Nunca. Sempre a gente tem que ler o texto e depois eu entender o contexto no qual ele se encontra, para que a gente tenha uma compreensão mais plena, né, do que realmente a palavra de Deus quer dizer, porque senão a gente começa a fazer elucubrações, né, acaba inferindo coisas que o texto não está dizendo exatamente. Jesus, se você ler os versos 1 até o verso 5, do capítulo 13 em questão, Jesus está ensinando a um grupo grande de pessoas acerca de 2 temas extremamente importantes: juízo de Deus e necessidade de se arrepender. No capítulo anterior, Jesus vem falando sobre a necessidade de conversão, de transformação de vida. Ele começa o capítulo 13 falando sobre o juízo de Deus, o juízo vindouro, o dia do juízo do Senhor. E que, portanto, há uma necessidade de se arrepender. E Jesus vai, para, de alguma maneira, fazer-se mais entendido, ele vai usar 2 episódios que aconteceram recentemente naquela ocasião em que Jesus está ensinando essa parábola. Havia acontecido 2 fatos chocantes, né? Se tivesse rede social, tinha viralizado para todo lado o que aconteceu naquela época. O primeiro episódio foi o massacre brutal que Pilatos havia ordenado contra um grupo de galileus, né? A Galileia ficava ao norte ali de Israel, e Pilatos havia, de alguma maneira, no momento em que esses galileus estão no templo oferecendo sacrifício ao Senhor, ele ordena que matem esses galileus, e o sangue desses galileus é misturado com o sangue das suas ofertas, do seu sacrifício ali. Isso foi chocante. Foi, de alguma maneira, um massacre brutal. Não sabemos quantas pessoas estavam envolvidas aqui. E olha o que Jesus diz no versículo 2 de Lucas 3, onde nós estamos lendo. Jesus, então, responde para aqueles que estão ouvindo: olha, vocês pensam que esses galileus, eles eram mais pecadores do que todos os outros por terem morrido essa morte, por terem sofrido dessa maneira? Vocês pensam mesmo? Vocês acham que por eles morrerem brutalmente, de uma maneira, um massacre, eles são mais pecadores do que os outros? Então, a resposta, ela já vem, né, de alguma maneira implícita no texto e na pergunta que Jesus faz. E um outro episódio que Jesus vai usar neste contexto, quando ele está falando sobre o entendimento de que há um juízo de Deus e que há uma necessidade de arrependimento, é o que aconteceu quando 18 trabalhadores que trabalhavam na construção da torre de Siloé, próximo ao tanque de Siloé, morreram tragicamente com a queda daquela torre, e esses morreram. Só que, diferente dos outros que eram galileus, que ficavam ao norte e eram tidos como pessoas mais revolucionárias, que se levantavam contra o Império Romano, tal, né? Então,
eles tinham meio que uma aversão àquele grupo, então acho que eles até mereceram, né, esse massacre brutal, esse entendimento que alguns tiveram. Agora Jesus usa um episódio de pessoas que vivem em Jerusalém, ou seja, pessoas daquele contexto que ele está falando. No versículo 4 de Lucas 13, ele diz isso: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Vocês pensam? Vocês acham que os que morreram brutalmente assassinados, né, à ordem de Pilatos, e o seu sangue foi misturado ao sangue do seu sacrifício, eles eram mais pecadores? Vocês acham que esses que morreram aqui, de alguma maneira, eles tinham mais culpa do que vocês, do que os demais habitantes de Jerusalém? Essa foi as duas colocações que Jesus fez, usando acontecimentos daquele contexto. E quando ele utiliza esses episódios, esses acontecimentos, a resposta para os dois é a mesma. Se você ler o versículo 3 e o versículo 5, é Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou, é o mesmo. Jesus diz: eu lhes digo que não. Eles não eram mais pecadores, eles não eram mais culpados. Eu afirmo para vocês, não. E olha o que ele diz nos 2 versos: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele pega aquele contexto em que você tenta achar culpados, um é mais culpado, outro é menos culpado. Não, eles mereceram. Existia, né, em Israel um pouco daquela teologia, né, de que você tem um mérito por aquilo. Então, se você está tendo muita desgraça na tua vida, é porque você fez alguma coisa para merecer essa desgraça, né? Lembra dos amigos de Jó? Eram esse tipo de pessoas que ficavam: não, Jó, mas veja bem, tenta achar, tenta cavuca aí que você vai encontrar uma raiz para todo este sofrimento. Querido, é verdade que muitas vezes o sofrimento que nós estamos vivendo é consequência de desobediência, de pecado, de um monte de coisa. Mas é verdade também que tem muitas ocasiões que não há nenhuma correlação, nenhuma, absolutamente nenhuma correlação. Às vezes acontecem situações, momentos inesperados na vida, em que a gente passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com a gente. Ele passa com a gente. Então não quer dizer que se você está passando pelo abismo, pelos piores dias de dificuldade, de drama, de crise, que você está em pecado ou tem alguma coisa. Então não tenha isso em mente. É nesse contexto em que Jesus está falando acerca do juízo de Deus e de uma necessidade urgente de arrependimento. E ele pega 2 episódios e ele mostra: não pensem que esses homens eram mais pecadores, eram mais culpados. Não. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Se arrepender do quê? De uma vida sem fruto, de uma vida infrutífera, de uma vida que não dá frutos que glorifiquem a Deus. Jesus está falando sobre isso, e é neste momento que ele apresenta e introduz a parábola, e contou-lhes uma parábola, e ele começa a dizer exatamente isso que nós lemos. E eu quero destacar com você alguns princípios que a gente pode tirar desta passagem bíblica, dessa parábola ensinada por Jesus. O primeiro princípio, a primeira lição, querido, é que há uma necessidade de frutificação. Existe necessidade de frutificarmos. Deus nos fez para darmos fruto. Ele nos alcançou, nos resgatou, nos salvou, para que nós possamos frutificar para a sua glória e para o seu louvor. O propósito de Deus não é que a gente viva uma vida estéril e infrutífera, de jeito nenhum. Pelo contrário, se nós vivemos esta vida, o que vai acontecer comigo e com você é corte-a. É isso que nós ouvimos. Esse dono da vinha, ele tinha ali uma figueira plantada na sua vinha, só que essa era estéril. E o texto diz que faziam 3 anos que ele procurava, ia até ela procurar frutos e não achava absolutamente nada. 3 anos indo lá ver na época de fruto, e ela não tinha fruto nenhum.
E depois de um longo tempo de espera, você vai entender que não são apenas 3 anos, mas enfim, o texto diz 3 anos, sem frutificar, ele diz para o viticultor: corte. E ele coloca: não faz sentido deixar essa figueira ocupar a terra inutilmente. Querido, entenda em nome de Jesus, Jesus aqui não está falando de árvores, nem de solo. É uma parábola. Entenda que ele está falando de algo que não frutifica. Algo que está ali com um propósito claro. Porque figueira é para dar figo. A macieira é para dar maçã. A bananeira é para dar banana. Há um propósito. E não faz sentido deixá-la ocupar a terra inutilmente, Jesus está dizendo. Mas vale aqui uma observação e um comentário um pouco mais abrangente sobre isso. Na lei mosaica, havia sido determinado pelo Senhor que somente a partir do 5º ano você poderia consumir os frutos de uma árvore frutífera, por exemplo. Se você ler comigo Levítico 19, verso 23 em diante, diz assim: olha, quando vocês entrarem na terra e plantarem toda sorte de árvores frutíferas, considerareis como incircunciso os seus frutos. Por 3 anos vos serão incircuncisos. Ou seja, você não deve utilizá-lo, comê-lo, é algo incircunciso, algo que você deve se abster. Algo como se fosse impuro. Entenda o conceito assim, não coma isso. Não tem nada de mal com o fruto. Mas o Senhor está dizendo, é tão sério que é incircunciso. Não é para comer e ponto final. Mas está apertada as coisas, não sei o quê. Não. Você plantou, quando você entrar, você plantou. Considere que 3 anos você não vai comer nenhum fruto daquela. No 4º ano, o fruto dela será santo e será oferta de louvor ao Senhor. 3 anos não é para você comer nada. No 4º também não, porque o 4º ano é oferta santa ao Senhor. No 5º ano, comereis do fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. É interessante a gente pensar neste princípio ensinado por Jesus. Quando a gente pensa, numa época em que não existiam agrotóxicos, não existiam todos os tipos de nutrientes que nós temos hoje, que você faz as coisas produzirem rapidamente, Jesus está ensinando um princípio básico. Quando você plantar, durante 3 anos, você não vai colher nada. O fruto dela vai cair ao solo quando estiver maduro, vai apodrecer no solo, vai vir a chuva, aqueles nutrientes daquele fruto, eles vão se misturar com aquela água e ele vai virar uma compostagem, um adubo riquíssimo e vai nutrir as raízes daquela árvore. 3 anos. Nada de comer fruto. É a inteligência divina e Deus instruindo o seu povo como que eles deveriam fazer quando entrassem na terra. O Senhor é maravilhoso, existiam leis estabelecidas do tempo em que você pode cultivar na terra. Depois tinha um tempo que você tinha que esperar, dar o descanso da terra. E quem veio do campo sabe como isso é importante e necessário para boa produção. Portanto, eu estou dizendo tudo isso para você entender que quando esse suposto dono dessa vinha, que tinha ali uma figueira, ali no meio da sua vinha, diz que ele foi há 3 anos procurar fruto, certamente já tinha se passado 7. Porque os primeiros 3 anos ele não poderia nem ir lá olhar se ela estava dando fruto. Ele não podia pegar nada. O fruto era para ter e cair. Era para realmente nutrir ela mesma, servir de alimento, de nutriente, de minerais e tudo mais para aquela própria árvore. O 4º ano era para ser oferecido como oferta agradável ao Senhor. Portanto, provavelmente ele foi no 5º, no 6º e no 7º ano, 3 anos e nada de fruto da bendita. Ele falou para o viticultor: corte-a. E aí nós sabemos o que o viticultor fez.
Querido, eu quero destacar para você, ainda dentro desse tópico, a necessidade de frutificarmos. A esterilidade, ela não traz prejuízo apenas para você. Ela traz prejuízo para você e para todo mundo que está perto de você. Não se trata apenas de não produzir fruto. Quando nós existimos e não frutificamos, nós prejudicamos quem está ao nosso redor. Nós drenamos os minerais, as vitaminas, os nutrientes de tudo que está à nossa volta. Essa figueira está ocupando a terra inutilmente. E ela não está apenas se prejudicando, ela está prejudicando tudo o que está à sua volta. Porque ela está absorvendo os nutrientes da terra, do solo. E tudo aquilo que está ao seu redor, de alguma maneira, tem sofrido e sido penalizado pelo fato de ela não frutificar. Pense como isso é sério. Será que eu e você não estamos ocupando um espaço, um ministério, um chamado, que poderia ser ocupado por alguém que frutificasse a 30, 60, 100 por um? Pense nisso. Será que a gente de fato está frutificando tudo que a gente poderia frutificar? Ou nós estamos vivendo uma esterilidade quando fala dessa questão de frutificação? Existe uma necessidade de frutificarmos. Deus nos fez e nos resgatou para irmos e darmos muitos frutos, diz a palavra. Não são alguns, são muitos. Uma vida vivida sem fruto que glorifica o nome dEle. Ele diz, corte-a. E a figura do dono da vinha, que tem ali plantado uma figueira, é a figura do próprio Deus. Ele é esse dono. E é Ele que está dizendo, corte. Não faz sentido deixá-la ocupar a terra inutilmente, não faz sentido nenhum. Mas a gente vê algo extraordinário nessa parábola. Após o diagnóstico de esterilidade e de prejuízos que a esterilidade traz, a gente é surpreendido com a intervenção do viticultor. E aqui eu dou esse tópico para nós pensarmos como uma segunda chance é ofertada para a gente. Uma segunda chance nos é ofertada. E o viticultor, ele vem exatamente nesse papel e ele diz para o dono, Senhor, vamos dar a essa figueira uma segunda chance. Vamos dar a ela uma nova chance. E glória a Deus por ele. A gente vê nessa parábola, de alguma maneira, um prenúncio do que nós chamamos do tempo da graça. Esse tempo da graça, do qual nós desfrutamos até hoje, ele foi inaugurado ali na morte e ressurreição de Cristo e no momento da descida, né, do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ali aquele momento da história, ele marca o início do que nós chamamos do tempo da graça, dessa era da graça em que nós vivemos, e vivemos debaixo dela. E é extraordinário isso. Esse viticultor, ele representa ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus, aquele que intercede por nós, aquele que nos dá novas oportunidades de arrependimento, de crescimento, de frutificação. A gente vê tudo isso na figura do viticultor, quando ele chega e diz, Senhor, vamos dar mais um ano para ela, mais um tempo. E a gente vê alguém intercedendo, alguém se colocando, alguém intercedendo em nosso favor, em favor de pessoas que não dão fruto, em favor de pessoas que estavam e talvez estão mortas em seus delitos e pecados. E a gente vê essa figura deste intercessor que se coloca entre nós, alguém improdutivo, alguém totalmente estéril, e o dono diz, vamos dar mais uma chance, mais uma oportunidade. A intervenção dessa figura do viticultor, ela é a manifestação da misericórdia, da benignidade, da bondade, do favor, da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo desse tempo.
nós vivemos tudo isso. A misericórdia, seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, glória a Deus por isso. O salmista, lá no Salmo 103, ele diz que o Senhor é compassivo e misericordioso. O Senhor é tardio em irar-se e Ele é grande em benignidade. O Senhor não é apenas o Jesus do Novo Testamento, Ele nunca mudou. O Senhor nosso Deus, Ele sempre foi benigno, misericordioso, bondoso, compassivo, benevolente, paciente, sempre foi. Ele usou os profetas para dizer para Israel: quantas vezes eu quis ajuntar-te, Israel, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de tua asa, mas vocês não quiseram. Quantas vezes o Senhor foi atrás e procurou e buscou, e eles não quiseram. Portanto, essa realidade é uma realidade da essência de quem é o Senhor, e evidentemente nós vemos isso com maior concretude na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Então, há uma necessidade de frutificarmos, claro, mas a parábola diz para nós sobre uma segunda chance que nos é concedida, nos é ofertada, e eu espero que você agarre ela com toda a tua força nessa noite. Mas o texto ainda diz mais coisas, e eu digo que isso é o trabalhar do Espírito em nossas vidas. Jamais eu e você sairemos do quadro de esterilidade sem a ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus tocando as nossas vidas. Jamais. Jamais. É papel do Espírito Santo, que também está implícito na figura do viticultor, quando ele diz: vamos dar mais uma chance para ela. Eu vou limpar em volta das suas raízes, eu vou adubar ela, eu vou cuidar, eu vou nutrir, eu vou zelar, eu vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou fazer. A questão é, será que nós estamos permitindo que o Senhor mexa nas estruturas da nossa vida? Na base da nossa vida? Será que nós estamos deixando Ele acessar os lugares vitais próximos às nossas raízes? Será que a gente está deixando Ele ir lá tirar os entulhos, tirar o lixo, tirar tudo aquilo que está sufocando e impedindo que a gente receba o máximo de nutrientes possível para crescermos e frutificarmos? Será? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. É papel do Espírito Santo limpar você, desentulhar você. É papel dele trazer as nossas vidas e gerar em nós, de alguma maneira, uma vitalidade que nós, por nós mesmos, não temos condições de ter. É papel dele. Não se esqueça o que a Bíblia diz lá em João 16. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, querido. Só Ele pode guiar a mim e a você em toda a verdade. É papel do Espírito Santo nos ensinar todas as coisas, de João 14, 26. É papel do Espírito Santo convencer a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É papel dele, é só ele agindo, tocando, cavucando na nossa vida, para que a gente entenda de fato quem somos. E o que nós precisamos permitir que ele faça para que a nossa vida passe a dar frutos. E eu peço, por favor, que o pessoal possa vir à frente, os músicos, já estou partindo para o encerramento. Mas essa parábola, ela diz algo extraordinário. Ela não fala apenas que eu e você temos uma segunda chance. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está ouvindo, que há uma segunda chance para você. Glória a Deus por isso. Mas você não sabe quanto tempo você terá essa segunda chance. Nós não temos condições de saber. Fato é que o enfoque central da parábola e do ensino de Jesus não é a segunda chance que o viticultor, de alguma maneira, ofertou. Não. Porque o texto volta a trabalhar a questão do juízo vindouro. O juízo vindouro, ele é certo. Como o ar que você respira, é certo que o juízo vindouro acontecerá, queridos. Ah, mas nós estamos na época da graça. Tudo bem. Aproveite então. Aproveite esse tempo, essa janela de oportunidade. Este é o momento para você receber sua segunda, sua terceira chance. Mas abrace isso, porque virá o tempo do juízo do Senhor, sem dúvida nenhuma. A parábola, ela termina
de uma maneira extraordinária. Qual, pastor? A figueira está de pé, aleluia. A figueira está de pé. Ela não foi cortada. A parábola encerra dizendo e nos mostrando que a figueira continuou lá. Aquela figueira infrutífera que não produzia nada, que o Senhor disse, corte-a. Houve uma intercessão, houve uma segunda chance. E ela estava ali de pé. Mas o texto é claro, foi-lhe dado tempo para que ela começasse a frutificar. Portanto, isso deixa claro para mim e para você, que a frutificação, ela é uma necessidade. Caso contrário, essa figueira vai ser cortada. O viticultor falou, Senhor, vamos dar mais um ano. Esqueça o tempo. Não se apegue a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos. Se apegue ao princípio que Jesus está ensinando aqui. Se apegue a esse princípio. O versículo 9, o Senhor diz, se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Se ela frutificar, glória a Deus, que bom. Se ela não frutificar, corte-a. Quando o apóstolo Paulo está se apresentando diante de autoridades, como Festo, como Agripa, ele vai dizer algo extraordinário que Lucas registra em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 30. Ele diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, não leva em conta os tempos da ignorância, Ele anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia, em que com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Há um convite, de que em todo tempo, em todo lugar, isso vale para hoje, dia 2 de fevereiro de 2025. Se arrependa. Porque embora nós estamos nesse tempo da graça, onde segundas chances nos são ofertadas, o Senhor tem determinado um dia, em que com justiça Ele vai julgar o mundo, por meio do Filho, Cristo Jesus. Essa parábola termina sem dar detalhes ali do que aconteceu com a figueira. A gente não é informado se a figueira floresceu, se a figueira frutificou. A gente não é informado o que aconteceu. Ela simplesmente encerra, sem nos contar o que aconteceu. Esse desfecho abrupto, de alguma maneira, sem dar detalhes, ele é intencional. Porque a figueira, ela não representa apenas aqueles ouvintes. Essa figueira representa a mim e a você. Essa figueira representa a todos nós que hoje, 2 de fevereiro de 2025, estamos ouvindo essa palavra. Como você responde a uma nova chance que o Espírito Santo está te dando? Qual a resposta que você está dando? A oportunidade que o Senhor está te dando para frutificar. Não aceite viver uma vida sem frutificar. Não aceite viver uma vida em que a tua vida não manifeste verdadeiramente a transformação produzida pelo Espírito Santo. Que você possa ver na tua vida, e que as pessoas possam ver na tua vida toda a obra de transformação que o Espírito Santo produziu em você, em nome de Jesus. Receba essa palavra, aceite essa nova chance, receba isso em teu coração e viva um tempo novo de Deus, de frutificação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e adorar a Jesus. Glória a Deus.